Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia, protegendo, guardando, livrando de todo laço, de toda armadilha do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Que Ele coloque todos nós embaixo das suas asas e nos mantenha em segurança nessa tarde. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos refletir em 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Amém, meus irmãos? Vamos refletir nesse versículo. Essa mensagem, meu irmão, fala de colheita, na exata proporção do plantio, é claro. Deus não impõe o quanto devemos plantar. Cada um semeia segundo o que propôs em seu coração. A decisão é nossa, não é de Deus. Deus não decide o quanto eu semeio. Sou eu mesmo que faço a minha escolha e tomo a minha decisão. Contudo, meus amados, ninguém colhe mais do que aquilo que semeou. Ou seja, o tamanho da colheita também não é determinado por Deus. Ele deixou em nossas mãos o poder de determinarmos o quanto colhemos. Nós mesmos determinamos o quanto plantamos e o quanto iremos colher, pois a colheita é sempre proporcional à quantidade de sementes que plantamos. Ninguém pode reclamar com Deus por não estar colhendo. Irmãos, isso aqui é uma breve introdução nesse assunto. O que eu quero falar realmente, meus irmãos, é que nós aprendemos nas escolas bíblicas, em cultos, em ensinamentos, nós aprendemos que para romper na área financeira temos que plantar mais. Para que tenhamos uma boa colheita, nós precisamos plantar muito. É isso que nós aprendemos desde a nossa infância. Quem muito planta, muito colhe. Mas, meus amados, a lei da semeadura nem sempre funciona exatamente como achamos. Nessa vida terrena, fazer o bem nem sempre traz recompensas. E fazer o mal nem sempre traz castigo. Nós vemos muitas pessoas que são bondosas, são boas, mas elas não são recompensadas, não são reconhecidas. E vemos muitas pessoas que fazem o mal e não são castigadas. Vive de boa, como muitos falam por aí. Muitas pessoas sofrem por amor a Cristo e muitas pessoas que são cheias de maldades vivem bem por causa da sua maldade. Os generosos, meus irmãos, nem sempre enriquecem e os ladrões nem sempre são apanhados, nem sempre são presos. Em Eclesiastes diz que quando o juízo, a justiça, não é executada logo sobre a má obra, o coração do homem fica inteiramente disposto para praticar o mal. O justo vê-se muitas vezes em adversidade, pois são afetados pelos atos dos injustos, de pessoas más, pessoas malignas. Então, meus irmãos, nós acabamos colhendo a colheita que não esperamos, devido a pessoas injustas. Colhemos a colheita que não esperamos. Mas nós temos que ter uma coisa em mente, meu irmão. Por causa do pecado, o mundo está cheio de injustiças, de iniquidades, de pessoas más, de pessoas injustas, de pessoas que prejudicam umas às outras. Mas isso não durará para sempre. Quer seja nessa vida ou no juízo final, todos vão ter que responder por seus atos diante de Deus. A verdadeira colheita, meu irmão, de tudo que plantamos, de tudo que fazemos aqui na terra, seja para o bem ou para o mal, será colhida na eternidade. Então temos que parar e analisar que sementes estamos plantando, pois no seu tempo elas vão germinar e produzirão seus frutos. Amados, a lei da semeadura não é tão simples como imaginamos. Ela não significa que ofertar muito seja para qualquer instituição, não significa que ela vai trazer riquezas. A Bíblia não ensina isso. Deus promete suprir as necessidades de quem é fiel a Ele. Obedecer a Deus não é um negócio. Deus não é banco de investimentos, meus irmãos. Tem muitas pessoas que acham, que pensam assim. E quem pensa assim ainda não entendeu o Evangelho. A lei da semeadura não significa que vamos ter a vida fácil, uma vida de luxos, de prosperidades, sempre não significa isso. Fazer o bem, meus amados, não garante uma vida sem sofrimento. Muitas vezes somos afetados
por sementes que nós não plantamos, devido aos injustos. Mas, infelizmente, elas germinam e colhemos os frutos. Pode ser na nossa casa, pode ser no nosso trabalho, pode ser nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida espiritual. Infelizmente, nós colhemos os frutos de algo que nós não semeamos, que nós não plantamos. Precisamos estar atentos, pois essas sementes malignas são plantadas por Satanás, pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. É ele quem planta essas sementes. Isso acontece quando estamos com a guarda baixa, desatentos. Então, ele vai usar tudo ao nosso redor para nos tirar do caminho com Deus, para nos tirar da comunhão com o Senhor e nos fazer cair, nos fazer pecar. O inimigo sabe que o pecado nos afasta de Deus. Sendo assim, é melhor ter uma vida dedicada a Deus, pois ela nos traz bênçãos e vitórias que não dependem das circunstâncias, meu irmão. Amém? Essa é a mensagem de hoje, para que a gente possa refletir que a lei da semeadura não é tão simples assim, não é esse mar de rosas como muitos pregam por aí, não é bem assim. Amém, meus irmãos? Até a próxima.